Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, a liturgia fala pra gente que estamos reunidos em comunidade para celebrar os mistérios da nossa fé. Então, a escuta da palavra de Deus se torna meio de conversão e de encontro com o Senhor. Então, a primeira leitura está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 a 6, depois o versículo 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 a 6, depois o versículo 14 a 22. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar. Pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá a roupa branca, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes: eu sou rico e abastado e não careço de nada. Em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor, farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a primeira leitura no livro do Apocalipse diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Então, que nós possamos abrir o nosso coração para Deus, abrir o nosso coração para Jesus, e que nós possamos sempre fazer a sua vontade, sempre fazer o que ele nos pede. Fazer sempre a vontade de Deus, fazer sempre o que Jesus nos pede. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, a cena de Zaqueu no evangelho de hoje está bem no final do caminho para Jerusalém. Ele emerge como um personagem que em si sintetiza um modelo discipular. Em Zaqueu está encerrado o caminho do discípulo. Ele era publicano e muito rico. Os movimentos de subida no sicômoro e de descida aludem à questão de do humilhar-se e do exaltar-se. Própria de Lucas, lembremos-nos da máxima: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ele se mostra desapegado. Senhor, eu dou
a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, além disso, o Evangelho recorda-nos da importância de fazer amigos com o dinheiro injusto. Contudo, estabelece-se um paradoxo. Até então, tínhamos de um lado, publicanos e pecadores, que eram elogiados, e de outro, os ricos, que eram admoestados e criticados. Contudo, com Zaqueu, há a condensação das duas realidades, pois ele é publicano, para os judeus não é filho de Abraão, e rico, para Lucas não entraria no reino. Mas Zaqueu se mostra desapegado, por isso associa-se aos filhos de Abraão e se revela um discípulo de Jesus. Então, logo recebe no dia de hoje, pois recebe no hoje de sua vida a salvação, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.